Em meados do século XIX, os cientistas acreditavam que o código da vida deveria ser feito de proteínas. Afinal, as proteínas são estruturas celulares complexas, envolvidas em quebras e montagens dentro da célula, e são indispensáveis para a formação de estruturas ainda mais robustas, como os tecidos e órgãos. No entanto, com o passar do tempo, e com a elucidação da estrutura tridimensional do DNA por Watson e Crick, ficava cada dia mais evidente que aquela molécula estável, formada por duas fitas complementares e com facilidade para ser copiada, é que era o código da vida. As 4 letras ACTG são toda a informação química necessária para produzir um ser vivo completo. Essas 4 letras são a informação química que codifica todo o tipo de vida na Terra, desde a mais simples bactéria até o maior dos mamíferos dos mares, a baleia azul, passando pelo animal chamado Homo sapiens, popularmente conhecido como homem. No entanto, parece haver algo de esquisito em afirmar que o código da vida é o mesmo se olhamos para o lado e vemos tamanha diversidade, não é mesmo? Dentro das diferentes populações humanas, por exemplo. Olhamos para o lado e vemos prontamente diferentes cores da pele, formatos da face ou tipos de cabelo. Olhando para toda essa variedade, uma pessoa poderia se perguntar: será que diferimos nos nossos genomas? Será que existem sequências definitivas dos nossos genomas que nos separariam definitivamente de outras populações humanas? Nos últimos 10 anos, com o sequenciamento do genoma humano e o desenvolvimento de técnicas de sequenciamento rápidas e baratas o suficiente, nos permitiram sequenciar o genoma de diversas pessoas de diversas populações humanas, como projeto para sequenciar 1000 genomas humanos, e nos permitiram dar uma resposta acurada e definitiva para essa questão. Os genomas humanos variam. Das 3 bilhões de letras ACTG que formam um genoma humano, pelo menos 38 milhões delas vão variar entre os indivíduos. No entanto, pelo menos 85% dessas variações são encontradas entre indivíduos pertencentes à mesma população. Isso significa dizer que mesmo pessoas pertencentes ao mesmo grupo étnico terão genomas que irão variar grandemente. Em outras palavras, olhando apenas para os genomas e para as regiões variáveis desses genomas, um cientista não consegue dizer se aquelas pessoas pertencem ao mesmo grupo étnico ou se estão separadas no globo por milhares de quilômetros de distância, pois as variações nos genomas se distribuem de forma quase igual dentro das populações e entre elas. Por isso, a diversidade de características físicas que vemos quando olhamos para as pessoas, como cor da pele ou formato da face, não são geradas por pequenos genes com grandes efeitos, por pequenas sequências definitivas do código que nos diferenciariam definitivamente de outras pessoas, mas sim são formadas por uma variedade de variantes genéticas e que variam com frequências diferentes. E à medida que o ser humano se desloca mais e mais ao redor do globo e se reproduz, fica cada vez mais difícil traçar a ancestralidade de alguém baseado nos seus traços fenotípicos, nas suas características físicas visíveis. Porque uma pessoa pode ter a pele clara, mas devido ao histórico de viagens dos seus antepassados, ela pode possuir um ancestral africano e pode possuir a predisposição genética para ter uma doença genética que não está ligada à cor da pele. Por isso, nem por razões médicas se justifica separar as populações humanas pelas chamadas raças. Porque por mais que uma pessoa se considere branca e que seu médico enxergue que ela é branca, se ela tiver um ancestral longínquo africano, ela pode ter a predisposição genética para ter a doença anemia falciforme, traço genético que não está ligado à cor da pele, mas que tem alta incidência em populações do oeste africano. Por isso, antes de traçar as predisposições genéticas de uma pessoa baseadas nos seus traços fenotípicos, vale muito mais a pena um médico perguntar: qual é a sua história e a dos seus antepassados? Além disso, a diversidade que enxergamos no mundo estão relacionadas às variáveis genéticas, mas também estão relacionadas a fatores ambientais. O genoma contém a potencialidade de um indivíduo, mas a expressão dessa informação vai variar devido a fatores ambientais, escolhas, hábitos de vida. Por isso, o nosso material genético não é o nosso destino final. A forma como vivemos a vida influencia, em última instância, em quem nós vamos realmente ser.
E o mesmo acontece quando olhamos para a variedade animal e vegetal que vemos no planeta Terra. No caso das diferenças interespecíficas, formando diferentes espécies animais e vegetais, as diferenças no código genético são mais profundas do que as encontradas entre dois seres humanos. Se pensarmos no genoma como um livro, podemos dizer que as diferentes espécies são formadas por livros de diferentes espessuras, diferentes números de páginas, ordem das frases e das letras, além dos fatores ambientais, que vão criar a diversidade mesmo dentro da mesma espécie animal. Mas o código da vida que potencializa todo tipo de vida na Terra é exatamente o mesmo, o código de letras ACTG. Se somos todos formados pelo código da vida, qual é a conclusão mais simples que podemos tirar? É a de que todos nós, desde bactérias até seres humanos, somos aparentados. Descendemos todos, em última instância, de um mesmo ancestral comum, que iniciou sua vida na Terra há mais ou menos 4,5 milhões de anos. A meu ver, essa constatação, a de que todos nós possuímos um mesmo ancestral comum, deveria nos fazer sentir apenas uma coisa: humildade. E deveria nos fazer ter respeito por todo tipo de vida na Terra, não só por seres humanos ou chimpanzés, com quem compartilhamos um ancestral comum mais recente, mas com todo tipo de vida, pois, longínquamente ou não, pertencemos todos à mesma árvore da vida. No entanto, pela forma como temos interagido com o meio que nos cerca, modificando-o ativamente, utilizando outras espécies como recurso de forma insustentável, não me parece que temos mostrado respeito algum. Se não somente porque a diversidade é linda e deve ser preservada, precisamos mudar a forma como interagimos com o meio que nos cerca para que nós, seres humanos, tenhamos alguma oportunidade de sobreviver. Pesquisas recentes têm mostrado que o impacto do homem na Terra tem levado a uma diminuição da biodiversidade a taxas tão alarmantes quanto as encontradas nos momentos que precederam as 4 maiores extinções em massa do passado. Anualmente, desaparecem para sempre do planeta Terra entre 11 mil e 36 mil espécies animais. Cada uma dessas espécies representa um papel decisivo na manutenção do equilíbrio dos nossos ecossistemas. A perda de cada uma dessas espécies e seus efeitos em cadeia levam, em última instância, à diminuição da produção de comida, à diminuição da descoberta e produção de novos medicamentos, a mais e mais extinções e de forma mais acelerada. Os fatores que contribuem para a perda da biodiversidade variam para os diferentes ecossistemas. No caso dos ecossistemas terrestres, o fator número 1 da perda da biodiversidade é o desmatamento das florestas, para a produção de áreas de pasto ou plantações. No caso dos ecossistemas aquáticos, a pesca predatória é o fator número 1. Nos ecossistemas de água doce, a poluição e a presença de espécies invasoras são 2 dos grandes problemas. O meu trabalho de doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro é uma forma de lidar com um desses problemas. Como lidar com espécies invasoras e mitigar os seus efeitos? Nossa abordagem no laboratório envolve a investigação genética do mexilhão dourado, cientificamente chamado Limnoperna fortunei, um bivalve asiático que está espalhado nas nossas águas sul-americanas. O mexilhão dourado chegou pela primeira vez na América do Sul em 1990, no porto de Buenos Aires, trazido da Ásia em água de lastro de navios, e se espalhou rapidamente pelos aquíferos da América do Sul até o Pantanal. Agindo como um poderoso engenheiro de ecossistemas, o mexilhão dourado diminui a biodiversidade dos locais invadidos, além de entupir tubulações de usinas hidrelétricas e sistemas de abastecimento de água por se reproduzir descontroladamente. O mexilhão dourado ameaça a biodiversidade da Amazônia, e é para encontrarmos uma estratégia exclusiva e efetiva de controle antes que ele chegue até lá, que estamos trabalhando. Para encontrar essa estratégia efetiva de controle, eu estou voltando lá, no livro da vida que potencializa a vida dessa espécie. Eu estou sequenciando e montando o genoma do mexilhão dourado. Nossa estratégia envolve encontrar um alvo genético específico para o mexilhão que possamos atingir com ferramentas de engenharia genética e para que possamos diminuir e, quando possível, eliminar o mexilhão das nossas águas e que não seja danoso para as espécies nativas. Essa abordagem, utilizar estudos genômicos como uma forma de preservar a biodiversidade, é apenas uma das várias abordagens científicas que têm sido utilizadas em prol da preservação da biodiversidade.
Um outro exemplo inclui a criação de espécies ameaçadas de extinção em cativeiro e a reintrodução dessas espécies em locais naturais. Trabalho difícil e longo, iniciativa heróica dos nossos cientistas que pensam na preservação da biodiversidade. No entanto, o que nós precisamos entender é que nenhuma dessas iniciativas científicas será suficiente se não mudarmos a forma como interagimos com o meio que nos cerca. Continuamos aumentando a população humana a taxas alarmantes, e a distribuição de renda e recursos é extremamente desigual. E esses problemas sociais e econômicos são, em última instância, os causadores dos nossos problemas ambientais. E estes são problemas solucionáveis. Junto com as mudanças sociais e econômicas necessárias, o conjunto de soluções científicas e tecnológicas são um conjunto perfeito de soluções para mantermos o equilíbrio dos nossos ecossistemas. E não somente por um motivo de sobrevivência, mas por respeito devemos manter esse equilíbrio. Afinal, a nossa diversidade tem origem comum. Todos nós temos o mesmo material genético. Somos unidade na diversidade. Obrigada.